Você sente que existe um lugar seu, talvez o Igor escritor, talvez um alter ego, qualquer coisa, que meio que preza pela tristeza? Porque uma vez eu tive um papo super legal com o Gianluca, acho que foi inclusive na casa Black Friday que a gente fez, acho que ano passado, né, Rafinha? E ele tinha falado isso pra mim e eu fiquei muito com isso na cabeça, de que às vezes ele torcia pra alguma coisa dar errado, pra ele ter um roteiro sobre aquilo. E eu fiquei pensando, nossa, eu acho que eu sou um pouco assim, porque por mais que tenha acontecido uma merda na minha vida, eu sempre penso, isso aqui vai ser engraçado daqui a um tempo. E eu vou poder usar isso aqui de alguma maneira. Eu imagino que com você, não rola uma semi-culpa de quando você tá muito bem? Rola. E rola principalmente, por exemplo, eu sou uma pessoa um pouco dramática. E eu acho que eu sempre fui. Um pouco? Eu gostei de um pouco. Eu gostei de um pouco, gente. Vamos ver se é. E eu tava conversando, eu não sei, eu tava conversando com alguma amiga essa semana, falando que, às vezes, sabe quando nada tá acontecendo na sua vida, nada. Você tá, tipo assim, tranquilo, tá tudo, tipo, razoavelmente bem. E aí você fala, nossa, não tá acontecendo nada, eu vou criar um drama, vou tipo, fazer alguma coisa aqui pra ver se... Eu acho que, às vezes, eu sou esse tipo de pessoa e eu tenho tentado mudar isso, assim, porque eu acho que a gente precisa de paz. Tipo assim, eu acho que paz é um sentimento uma sensação, um sentimento que a gente conversa muito pouco sobre. Porque, gente, é tão bom estar em paz, no sentido de… É bom você estar numa relação tranquila, é bom você estar numa relação saudável, é bom você estar em paz no seu trabalho. Mesmo que, óbvio, você vai ter questões no seu trabalho, mas, tipo assim, tentar resolver suas questões pra ter uma vida, tipo… inclusive, em termos de saúde, melhor, assim. E aí… Eu acho que eu tenho tentado prezar pela minha paz e tenho tentado, tipo, evitar o drama, assim. Às vezes, quando eu começo com alguma coisa, eu falo, não, tipo, não precisa, você não precisa ir pra esse lugar, sabe? E a terapia tem me ajudado bastante nesse sentido, assim, de, tipo, entender que, às vezes, aquele problema, ele não é um problema tão grande. Ele é uma questão que, tipo, é um pouco menor e que você pode dispor da sua energia. Você pode dispor da sua energia, mas… de não tanta energia, assim, sabe? Você não precisa arrancar o cabelo, tipo assim, sabe? Você pode dormir tranquila, em paz. Eu acho que, como o nosso trabalho exige um pouco desse mergulho, assim, profundo, né? Porque eu imagino você é uma das pessoas mais engraçadas que eu conheço. E eu acho que você… Lindo. Eu acho que se eu vou pro drama, né? Um drama… né, tristeza, parar. Eu acho que você também tem que fazer um mergulho. E eu acho que você tem que ter muito autoconhecimento sobre si mesma. Pra entender, até onde eu posso ir? Quais lugares meus em mim eu posso acessar? Então, às vezes, também eu acho que fica meio nebuloso pra gente entender o nosso limite. E entender que, cara, eu não preciso ir nesse lugar pra produzir. Eu não preciso sofrer nesse lugar pra, tipo, entregar, assim. Eu acho que quando a gente encontrar esse equilíbrio, eu acho que a equação, sabe, se dá, assim. Eu acho que talvez seja o grande desafio das nossas profissões, Gabs. Tipo, eu acho que, diferentemente, sei lá, de um arquiteto, de um engenheiro, trabalhar com criatividade, com sensibilidade, com arte, é você dar mergulhos diários em si mesmo. E, tipo, às vezes às vezes não é confortável. Às vezes não é gostoso. E tentar encontrar o equilíbrio, até pra gente conseguir viver bem, né? Nossa saúde mental estar estável, eu acho que é o grande ponto, assim. Pelo menos da minha existência. O perigo é a gente mergulhar e não voltar, né? Tem gente que coringa. Esse é o ponto. Acontece, né? Às vezes acontece, né? E também, às vezes, acontece da pessoa tá lá mergulhado, mas nas redes tá fazendo de conta que nada é nada, né? Acontece também, né, Gabi? Acontece bastante. De verdade, não sei te dizer. Acontece bastante, Eu sou especialista nisso. Pra vocês saberem, viu? Às vezes a pessoa tá aqui, bem. ela tá, ó, radiante. Ela tá de cabeça pra baixo no crossfit. Mas você vai lançar o próximo livro, né? Vou lançar, sobre término. Então, porque é isso. Tipo, eu acho que em algum momento você precisa colocar isso pra fora, sabe? Total. Obrigada. Tipo, que bom que você vai colocar isso no livro. Tipo... Nossa, total. E acho que eu até tava falando sobre isso com o pessoal da editora, assim, que acho que foi um dos livros, um dos textos, assim, a coletânea de textos que eu escolhi pra esse livro, foram os mais sinceros e honestos, porque não teve um lugar de julgamento que eu tive no primeiro livro. Que eu acho que o meu primeiro livro tava muito na cabeça de quero agradar, sabe? É o primeiro, quero fazer isso aqui de uma maneira que seja… Não é nem comercial a palavra, porque eu não tava nem pensando nisso. Eu tava pensando em ser aceita, de fato, sabe? Lapidada, tipo assim, tipo, polida. Tava aceitando muita coisa, sabe? Tipo, é melhor fazer isso. Então tá bom, sabe? Quando você não tem a estrutura. E nesse eu tô sentindo, nossa, acho que eu encontrei um pouco mais da minha voz, assim. Porque tá
tá triste, não tá muito feliz, tá profundo, mas ele tá extremamente sincero, não teve o julgamento, não escrevi julgando, sabe? Aham. Então, acho que ele tá bem sincero. E essa jornada de autenticidade, de achar a própria voz, pra mim é uma das coisas mais difíceis. Eu acho que você é um dos autores, pelo menos contemporâneos, que faz isso de uma forma muito brilhante. Os textos sempre começarem com letra minúscula, as questões que você faz ali tem uma coisa meio poesia concretista, sabe? Escrever a palavra dançando de uma maneira que ela tá dançando. Eu amo. Esse tipo de coisa. E também essa maneira de trazer sentimentos, trazer sensações em coisas do cotidiano. Tipo, me senti procurando minha mãe perdida no supermercado. Que você não sabe nomear essa sensação, mas você sabe qual é essa sensação. Porque E todo isso- mundo já passou por isso, gente. Todo mundo já passou Cara, por eu tenho isso. uma memória muito louca. Isso é muito interessante, porque isso é de um dos meus textos favoritos do livro. Chama sobre supermercado, gôndolas e festas de aniversário, eu acho. Eu um acho texto. lindo isso. E é um texto que eu falo, tipo, de alguma. Porque eu tenho muitas memórias da infância, por exemplo, eu ia pro mercado com a minha mãe e às vezes eu me perdia dela. E, tipo assim, era uma sensação muito estranha, porque ao mesmo tempo que eu queria estar perdido, né, longe da mãe, tipo assim, é mercado, é tudo muito legal, eu achava quando era criança. Tinha um sentimento de, nossa, eu preciso encontrar minha mãe, então era um sentimento muito agridoce. E no texto, o texto fala sobre uma relação meio agridoce também, porque é tipo uma idealização, que é o cara que eu nunca tive, tipo assim, um amor que eu nunca tive. Então eu gosto de fazer esses paralelos também, porque são sensações que eu acho que todo mundo já viveu. Tipo, todo mundo já foi criança no supermercado, sabe? E ficou perdido, E ficou ficou perdido. desesperado. Tipo assim, ou abriu algum alimento que não podia no supermercado, e aí a mãe… Tipo, sabe? Tipo, eu acho que é muito sobre essas vivências coletivas. Eu acho que eu escrevo muito sobre isso. Muito. Tu tem uma visão do cotidiano que é muito bonita, assim. Que são as coisas mais simples, que eu acho que eu me identifico muito com a tua escrita justamente por isso. Porque esse é o mesmo caminho do humor. A gente vê uma coisa que todo mundo vê, só que a gente percebe de uma maneira diferente. Exatamente. É sensacional. E aí, eu acho que chegar nesse lugar, nesse entendimento de eu escrevo desse jeito, a ponto de eu ler um texto e saber esse texto é do Igor, é muito árduo. Acho que não é uma coisa muito simples. Como é que foi pra você encontrar a sua voz? E se existe em algum lugar teu um medinho de sucumbir ao sistema de isso aqui funcionou, então eu vou fazer isso aqui pra sempre. Mas ao mesmo tempo eu não posso ser ousado e eu quero mudar, eu quero fazer uma coisa diferente. Eu acho que esse livro tá muito diferente dos outros. Por isso eu tô te falando. Existe esse apego do tipo, eu não Existe. posso mudar, ou até das próprias pessoas que compram, enfim. Eu fiquei com muito medo de publicar esse livro, porque é um livro que eu falo muito, por exemplo, falo muito palavrão. E eu fiquei com medo das pessoas, tipo, sei lá, não gostarem. E aí é um texto que eu falo muito sobre sexualidade também. E eu fiquei, nossa, tipo, eu acho que é a primeira vez que eu falo sobre ser um homem e amar outro homem, assim, de uma maneira tão explícita. Porque o primeiro livro fala muito sobre isso, mas ele tá meio… Lúdico. E subentendido, assim, não é tão direto. Então, durante o processo de escrita desse livro, eu fiquei, nossa, será que as pessoas vão entender que você amadureceu nesse lugar? De, tipo assim, por exemplo, tem um texto pra minha mãe que é muito pesado, tipo, é o texto… E eu demorei meses pra escrever esse texto. E eu fiquei pensando, cara, isso é muito íntimo. Será que as pessoas vão se relacionar com isso? E aí, eu recebi algumas mensagens de pessoas falando, cara, o seu texto pra sua mãe era tudo o que eu precisava. Porque a minha Nossa. relação com a minha mãe, tipo assim, também é frágil. Então, tipo assim… Eu fiquei com medo, mas quando o livro saiu, eu recebi mensagens tão legais, no sentido de, cara, que bom que você escreveu isso. Tem, por exemplo, um texto que… O nome do texto é Amigo. E aí, a situação foi a seguinte. Eu tava na casa desse meu ex-namorado. E o meu pai ligou. E meu pai ele trabalhava a vida inteira como eletricista, né? E aí, ele falou, oi, filho, tá tudo bem? Ele falou, oi, filho, tá tudo bem? Onde você tá? Eu falei, eu tô na casa de um amigo. E aí, no momento que eu falei, estou na casa de um amigo, passou, tipo, um filme na minha cabeça. E aí, quando eu desliguei o celular, a primeira coisa que eu fiz foi escrever. E aí, saiu esse poema. E aí, tipo, o final do poema, assim, pai, eu disse que eu tô na casa de um amigo, mas queria dizer que o amor veio pra mim, mas veio atado à língua de um homem. Tipo assim. E aí, tipo assim, eu recebi uma mensagem de um menino falando, cara, esse texto, tipo, mudou a minha vida. Porque eu não sou assumido. E, tipo assim, eu falo pro meu pai também que eu tô na casa de um amigo. E, tipo assim, queria falar que é a casa do meu namorado. Então, eu sofri muito durante o processo do livro de, tipo, cara, acho que as pessoas não vão entender o livro. Acho que as pessoas não vão comprar. Acho que não é o Igor fofinho. Mas receber essas mensagens é recompensador, assim. Porque… eu tô no caminho certo, sabe? Tipo, e esse lance do medo tem ressoado muito em mim, porque eu quero muito escrever um romance. E eu tô escrevendo um romance. E é um romance super complexo, porque fala sobre questões como racismo, como desigualdade social, classe. Então eu tô num momento de, tipo assim… Mano, será que eu vou mesmo? Será que eu mergulho mesmo? Ou será que eu continuo escrevendo poesia? Mas eu acho que essas questões são questões que…
meio que naturais, assim, da vida de todo artista, de todo escritor. Tem algum momento na sua vida que você vai falar, caralho, eu preciso fazer esse movimento, será que eu vou ou não? E eu acho que é bom fazer, tipo assim, porque se você não fizer, você nunca vai saber se vai dar certo, sabe? Então… Tem que experimentar. Mas deixa eu te perguntar, esse medo também é um pouco porque o seu público era muito… né? Muito feminino? Sim, muito E feminino. daí, você colocar tão claramente, né, que é um amor de dois homens, e como que as mulheres, né, todo o seu público feminino pode se identificar ou não, e vinha se identificando com todos os livros. Existiu esse receio também? Existiu, e existiu muito. Mas também existiu o inverso. Cara, o meu público queer aumentou muito nos últimos anos. Eu tenho muitos leitores LGBTQIA+, tipo assim, muitos. E eu tenho observado que, tipo… o primeiro livro vendeu tanto, porque, embora as pessoas soubessem que era uma relação entre dois homens, a minha linguagem, ela é tão universal nesse sentido, porque eu escrevo sobre o amor, que, tipo, mesmo se você for uma pessoa cis hétero, você vai se identificar. Porque o sentimento é o mesmo, assim, independentemente, tipo, da forma, tipo assim, a mensagem, ela é a mesma. Eu acho que todos os meus livros partem desse lugar, assim, de, tipo assim, são histórias de amor entre homens, mas são tão relacionáveis que as pessoas acabam, tipo, comprando a ideia, comprando o livro, comprando a história. Eu quero cada vez mais escrever histórias e deixar claro que são histórias queers, assim, porque é a minha vivência, sabe? E eu fico muito feliz de estar conseguindo outro tipo de público. Por exemplo, eu lancei o livro. A primeira vez que eu lancei ele foi em Pelotas, há um mês atrás, mais ou menos. E eu fui numa escola pública, assim, falar sobre poesia e literatura. Gente, foi um dos dias mais felizes da minha vida. Eu saí, tipo assim, tão enervado, assim, tipo, falando, cara, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Eu quero ir em escolas públicas falar sobre poesia e literatura. Eu achei o meu caminho. Você tava falando da voz, Igor? Você achou sua voz? Tipo, como é isso? Cara, eu acho que toda a minha construção de carreira até agora, eu acho que precisou ser feita porque eu precisei encontrar esses alunos nessa escola. Nossa, e aí, que lindo isso. E aí, tipo, tinha muito aluno queer. Eu fiquei muito chocado, porque na minha época, quando eu tinha, tipo, 14, 15 anos, cara, eu era um gay, mas eu tinha que ficar no armário, assim, porque… E era o cara gay da escola, né? não se falava sobre termos como, tipo, não binariedade, por exemplo, né? Pessoas não binárias, pessoas T's. E aí eu fui nesse colégio e eu vi tanta gente, tipo, queer, tipo assim, e pessoas que gostavam do texto cruéis, que eu falei, caralho, tipo, o público mudou. Sabe? Tipo assim, essa geração que tá vindo, né? A geração Zen… É Zen que fala? Z. Z que vem… Zen é a gente. Zen é a gente, né? Z que… Cara, eles são Isso. muito mais disruptivos. Eles estão muito mais… Tipo assim, a forma como eles consomem literatura, a forma como eles produzem, tipo… sentido no mundo, tipo, mudou. É uma geração muito mais diversa e muito mais, assim, descomplicada. Então… Cabeça aberta, total. E, tipo, e é uma galera que tem consumido muito o meu trabalho, assim. Então, eu fico muito feliz de, tipo assim… Que demais. De ter essas pessoas comigo. Porque eu quero escrever pra eles também. Tipo… sempre me perguntam, cara, por que você escreve? Eu sempre respondo, eu escrevo o que eu gostaria de ter lido na minha adolescência. Nossa. Tipo, Sim, amigo, representatividade total. Uma poesia fácil, que fala… Sabe? Porque eu acho que a minha escrita ela é tão fácil, assim, universal, acessível. Ela é a porta de entrada pra outros livros, né? Mais complexos. Que é isso. Tipo, eu queria ter lido isso. É que eles não são menos complexos. São só mais simples. Mais simples,